Bom, acho que tem. Então acho que a gente pode começar, né, pessoal? Acho que já estamos. A gente tem bastante coisa. Só lembrando vocês, a aula de hoje, então, vai ser mais ou menos duas partes. A primeira parte, a primeira hora da aula, né? A primeira hora da aula é dividida em duas partes. Vai ser uma parte de hardware e software, mais ou menos, mas vai ser uma aula teórica que mais ou menos completa com a aula da semana passada, mais ou menos a base do machine learning aplicado. Tá? Então, essas duas composições. Uma vez que a gente termine essa primeira parte então, da aula, da teoria, então a gente vai para a segunda parte da aula, que vai ser, então, a gente dá uma revisada em alguns conceitos que estão naqueles 7 notebooks que eu tinha passado no pré-curso. De novo, lembrando que como Python seria um pré-requisito para esse curso, a gente estaria considerando já conhecido, mas mesmo que alguns não conheçam, eu, como comentei com vocês, dá para vocês correrem um pouco do atraso, vamos dizer assim, e acompanhar. Então, a gente vai se ajudando aí, tá bom? Bom, então vamos lá começar a aula então aqui. Bom, então vamos lá. Hoje o que nós vamos tratar na aula é mais ou menos quais são os desafios que o TinyML traz para a gente, tá ok? Então, relembrando, vocês lembram? O TinyML ele era composto de duas partes, né? Ele tem a parte do Embedded Systems, ou dos sistemas embarcados, né? E a parte do Machine Learning, porque o curso é Machine Learning, né, para sistemas embarcados. Agora, legal, mas quando a gente vai falar vamos começar falando a gente fala de sistemas embarcados, Embedded Systems, mas o que é isso? No fundo, isso daí é a parte do que a gente conhece, não deixa de ser um sistema computacional, né? Só que quando a gente fala um sistema computacional, por exemplo, o computador que vocês têm aí, né, que estão utilizando aí para assistir esse curso, né? Basicamente, o que ele tem? Ele é composto de duas partes principais, né? Ou seja, o hardware e o software. Então, vamos falar um pouquinho do hardware. Se a gente fazer um raio-x aí na máquina de vocês, o que a gente tem? Nós temos a CPU, né, que é o core desse computador, como vocês aí, a maioria usa, pelo que eu vi, a maioria usa o Windows, né? A maioria está usando, bom, aliás, os Mac também, mas com exceção do último, mas de uma certa maneira é muito provável que vocês estão usando aí um computador cujo core dele é um i7, é um i5, i9 e tal, que é a CPU. Obviamente, esse processamento, você precisa de memória, né? Basicamente, a gente tem a memória DRAM aí, né, que é uma memória dinâmica, né, que vai trabalhar junto com a CPU, né? E, obviamente, eu preciso ter a memória de massa, né? Basicamente, o que a gente usa aí é um HD externo, né, que pode ser mecânico, hoje em dia já é estático, né, nem usa mais muito mecânico, vamos dizer assim, mas basicamente é isso, né? Eu faço a parte de computação com o meu processador, eu tenho a parte de memória, eu tenho a parte de storage. Legal. Isso aí são os componentes de hardware da tua máquina. Legal, mas isso daí eu estou falando do computador. E a gente sempre dá vamos dizer assim, quando a gente fala do sistema embarcado, a gente acaba sempre falando muito do microcontrolador. Mas, afinal de contas, o que é um microcontrolador? O que é um microprocessador? Microprocessador está muito relacionado com, basicamente, vamos dizer assim, a máquina que vocês têm aí, né? Então, basicamente, o microprocessador, ele vai fazer os cálculos matemáticos, etc. Mas, basicamente, ele está ligado, né? Os microprocessadores estão ligados a memória, uma memória ROM, que é uma memória, na verdade, que é uma memória que vai guardar alguma informação que quando você apaga, ela não vai perder essa informação. Uma memória read-write, uma memória RAM normal, né? Os timers que dá todo o clock, os I/Os que dá comunicação de entrada e saída, etc. Né? Basicamente, esses componentes são componentes, vamos dizer assim, que todo sistema de informática e sistema computacional usa. E quando a gente fala de microcontrolador, na verdade, o que eu estou querendo dizer tem algumas variações dessas definições, mas de uma maneira geral, quando a gente fala microcontrolador, gente, o que eu estou falando, na verdade, é que tudo isso está dentro de uma coisa só. Quer dizer, tanto a máquina grande de vocês aí, né, quanto um Arduino pequenininho, todos eles têm CPU, tem timer interno, tem I/Os, tem ROM, tem RAM, etc. Certo? A única diferença é que no caso do microcontrolador,
o que eu tenho, na verdade, é um package, né? Eu coloco a memória, o meu timer, os meus conversores AD, etc., a minha RAM, minha CPU, todos esses componentes que são componentes mais, de uma certa maneira, discretos numa máquina maior, na máquina de vocês, no microcontrolador ela passa a ser parte de um único package, tá certo? De um único package. Legal. Então, primeira definição é essa. Microcontrolador, a gente tem tudo aí, de uma certa maneira, encapsulado. Legal. Então, vamos lá. Vamos ver, então, quais são as principais diferenças. Quando eu estou falando do microprocessador, pensa no teu computador. Ele é o coração do teu notebook aí, né? No nosso caso do Arduino, pense no Arduino aqui, legal. Ele é o coração do nosso Embedded System. Perfeito, né? Eu tenho, no caso específico, quando eu estou usando o teu computador, né? Tanto a memória quanto o disco duro dele, né, o HD, eles em geral são internos à CPU. No caso do nosso microcontrolador, isso tudo é integrado, né? Os laptops, como o seu, quando eu uso o microprocessador, eles estão mais conectados, eles estão mais, vamos dizer assim, ligados, né? Eles são usados com sistemas de propósito geral, que a gente fala, né? Então, quer dizer, eu posso ter um desktop, ou um laptop, ou um servidor, que serve para qualquer coisa, né? Você pode usar teu laptop, aí você usa para assistir aula, você usa para assistir filme, você usa para fazer cálculo, você usa para fazer programas, etc. No caso dos microcontroladores, o uso é muito mais específico, né? Eu tenho um microcontrolador que é usado para controlar uma determinada coisa. Tem um microcontrolador que é para controlar meu telefone, um microcontrolador para controlar um Play MP3, para controlar o meu micro-ondas, eu tenho um microcontrolador ali dentro. Ou seja, hoje em dia, eu tenho um monte de sistemas, né, onde os microcontroladores estão ali dentro e fazem o seu papel. Ele é desenvolvido para tarefas específicas, tá certo? Uma grande vantagem do microprocessador, pensando no computador grande, é que ele tem uma grande flexibilidade de design. Já quando eu falo em microcontrolador, eu tenho muito limitado. Os microprocessadores, que são usados em sistemas computacionais, em geral, são grandes. Os microcontroladores são pequenos. Ou seja, em suma, gente, isso que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente já está tendo um problema aqui, né? Por quê? Quando eu falo de um microprocessador associado ao teu computador aí, esse cara, ele trabalha em frequências de clock, por exemplo, na ordem aí de gigahertz. Eu trabalho com memórias que vão desde meio giga, né, até 64 gigas. O meu computador aqui que eu estou usando para falar com vocês, eu tenho 16 gigabytes, né? Muito comum você ter computadores de 8 gigabytes. O meu computador tem 500 GB de disco duro aqui dentro, né? Ele gasta uma energia bem razoável, ele fica quente aqui, ó, uns watts, dá para se esquentar com ele, né? Um dia frio. Agora, quando a gente fala no microcontrolador, esses valores são muito menores. Por exemplo, aqui, olha, se a gente pensar no nesse que nós vamos usar no curso, que é um microcontrolador, né, da Nordic, né, que utiliza um core da ARM, né, um N4 Plus aqui, a gente tem uma frequência de 48 MHz. Né? Eu tenho casos que vão até 400, eu tenho outros menores, o Arduino Uno é muito menor que isso, acho que são 16 MB, se não me falha a memória. Né? Eu tenho memória, olha, eu tenho microcontroladores de 2K, 500K, em geral, isso na média. No nosso caso, eu tenho 32K. Vamos utilizar essa memória RAM para trabalhar com modelos de inteligência artificial, modelos de machine learning. Então, olha o nosso problema aqui. Nós temos 32 kilobytes de RAM, onde vai ter que estar nosso modelo. Né? Em termos de storage, a gente tem, por exemplo, os microcontroladores, no caso aqui, a gente tem 256K de flash, que é onde eu vou colocar, funciona como uma espécie de memória de massa, onde eu vou colocar o nosso programa, né? No código que vai ser desenvolvido para a gente poder executar essa memória de massa vai estar aqui. Tá? E potência, eu estou falando aqui, na verdade, em geral, os microcontroladores trabalham com bem pouca potência na área de micro a miliwatts. Esse cara aqui, se eu não me engano, é algo como 16 miliwatts, mais ou menos, que ele consome, ou que ele pode
em termos de corrente, com 3,3 volts de alimentação, ele pode, com quantidade de amperes de miliamperes que ele pode fornecer máximo numa saída I/O, a gente pode dizer que dá mais ou menos por aí na ordem de dezenas de miliwatts. Ele já consome até relativamente bastante, né? Mas tem muitos projetos que a gente usa coisa bem menor que isso daí. Mas vocês perceberam, então, as ordens de grandeza? Quer dizer, a gente nosso curso vai centrar em dispositivos que têm uma frequência de clock 10 vezes menor que vocês estão acostumados com o teu notebook, que tem memória que são 10 mil vezes menor que a memória de um computador, que eu tenho flash para armazenar programas que são 100 mil vezes menor, potências 1000 vezes menor. Então, isso é uma limitação grande, né? Então, isso eu vou ter que descobrir maneiras, né, de compensar isso. Né? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço com tão pouca memória, né? Como é que eu faço para trabalhar com machine learning dentro dele, né? Bom, com isso, então, com essa limitação do hardware, eu vou ter que, na verdade, me basear, por exemplo, no software. Tá? O software é que vai me ajudar, né? Softwares específicos ou características de software que eu vou ter que colocar dentro do microcontrolador para tentar me ajudar a resolver esse problema de rodar machine learning aí, né? Então vamos lá, eu falei do hardware um pouquinho, vamos falar um pouquinho de software. Eu sei que tem muitos de vocês, principalmente o pessoal da área de engenharia de computação, né? Tem muita coisa, eu não estou falando nada de novo aqui, mas é legal para a gente, a ideia minha é dar um balanço. De novo, essa é a terceira aula, ela fecha essas 3 primeiras aulas que dá a base do TinyML, tá? Bom, legal. Quando eu falo de software, gente, eu falei do hardware aqui, quando eu falo de software, esse bloco de software, na verdade, a gente pode ainda dividi-lo em 3 partes, né? Em geral, vocês têm um computador de vocês aí, vocês têm um sistema operacional que roda em cima do teu hardware, que faz uma abstração. Em geral, quando você roda por exemplo, você faz um programa em Python, etc., a gente tem livrarias, né? A gente tem libraries, né? Que fazem o quê? Que me fazem uma interface entre o sistema operacional e a minha aplicação em si, que eu vou executar. Com isso, eu vou subindo os níveis da minha abstração. Em geral, um aplicativo de software, quando eu pego o meu celular, o meu computador e vejo uma aplicação, em geral, ela foi desenvolvida, ela trabalhou com bibliotecas, que, por sua vez, trabalham em cima do sistema operacional, que vai falar com hardware, né? Quando você faz um programa, quando você usa o Excel, que é uma aplicação, isso é uma aplicação, você não está nem aí com o que está acontecendo lá com o teu processador, ou como é que ele está fazendo para usar os registros internos, etc. Quer dizer, ou seja, isso é um problema do sistema operacional, isso é um problema do Windows 10 lá, né, que está fazendo isso daí. Então, quer dizer, esses 3 níveis é muito importante. Então, vamos lembrar do que nós estamos falando. Então, eu falei do sistema operacional. No caso específico, quando a gente está falando do desktop, maravilha. Né? Se eu falo do desktop, eu estou falando o que é o sistema operacional. Pode ser um Windows, pode ser um Mac OS, no meu caso, pode ser um Linux, né? em algum caso de vocês que usa Linux. Pode ser, por exemplo, um Raspberry Pi que roda com Linux nele. Também pode rodar com Windows, mas em geral a gente usa Linux com Raspberry, né? Então, quer dizer, eu tenho esses grandes sistemas operacionais, são os 3 hoje que são os 3 utilizados em sistemas computacionais de um porte maior aí, né, um desktop, um notebook e tal. Aí eu tenho sistemas, né, que são sistemas operacionais que são utilizados no telefone de vocês, que hoje o telefone é um dispositivo tão importante ou às vezes mais do que um desktop, um notebook. E aí a gente tem os 2 principais, hoje praticamente só tem os 2. A Microsoft, como teve no passado, abandonou, a Nokia também abandonou, a BlackBerry. Então, hoje, basicamente, o mundo, né, de mobile OS, né, dos smartphones, estão divididos entre os smartphones da Apple, que usa o iOS, e os notebooks de muitos fabricantes que utilizam o Android. Então, são os 2 sistemas operacionais. E no caso dos embedded devices, eu tenho duas considerações para falar com vocês. Primeiro, não necessariamente eu uso o sistema operacional. Eu não preciso usar um sistema operacional
com sistemas embedded, né? Muitos de vocês já fizeram projetos, vocês já usaram projetinhos aí com Arduinos ou com S32, com outros microcontroladores pequenos, ou placas de desenvolvimento, na verdade, né, que usam microcontroladores, que usam CPUs pequenas, onde você não usa absolutamente sistemas operacionais. Quer dizer, ele trabalha direto, você tem ali direto no hardware, você pega o teu código, transforma ele, esse código é compilado em linguagem de máquina e você carrega isso dentro do teu microcontrolador, né? E, em geral, ele fica ali, ele faz uma parte de inicializações e depois ele entra num loop que fica executando esse loop infinito. Ele executa as instruções uma a uma ali, né? Mas não quer dizer que eu não possa usar um sistema operacional. E, inclusive, a gente usa. A própria ARM fornece ela tem um sistema operacional dela, específico, pequeno, que em muitas aplicações tem sentido usar, e outro que é muito conhecido é o FreeRTOS, né? Que existem algumas aplicações que é interessante utilizar. Nós não vamos focar em aplicações que precisam disso, mas existem casos, quando você tem muita coisa para fazer, é mais fácil você deixar um FreeRTOS da vida controlar o teu microcontrolador do que você ficar tomando cuidado, agora eu tenho que fazer isso, agora eu estou capturando dados de um sensor, agora eu tenho que fazer a parte de jogar esses dados para o meu modelo, fazer inferência, quer dizer, essas atividades eu posso fazê-las em paralelo, né, usando um sistema operacional, tá? Então, eu tenho isso na cabeça, acho que isso é importante. Mesmo o fato de eu ter um sistema pequenininho, um team, não significa que eu não use, que eu não possa usar um sistema operacional, tá bom? Beleza. Legal. Sistema operacional é isso. E quando eu falo de libraries, o que é libraries? Ou seja, por exemplo, vocês viram várias bibliotecas que eu acredito que todo mundo já olhou aqueles 7 notebooks que eu deixei para vocês, né? Então, vocês viram lá que por exemplo, em Python, isso aqui NumPy é uma biblioteca de Python, né? Que é uma linguagem, inclusive ela é uma biblioteca interessante, que ela é usada largamente no Python, ela é escrita, na verdade, em C, tá? Então, na verdade, eu tenho dentro dela C, então ela é super rápida, e ela é uma biblioteca para mim trabalhar com números, né? Basicamente com arrays numéricos, trabalhar com matrizes, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Hoje mesmo a gente vai dar uma relembrada um pouco no NumPy. É um exemplo de library, né? Uma library no caso de Python, né? Eu tenho bibliotecas do C, por exemplo, que alguns de vocês já trabalharam com C, ou tanto no Arduino ou com outros compiladores, onde você trabalha com bibliotecas que também te fazem o quê? Te deixam mais fácil você, por exemplo, você usa uma biblioteca para falar com um display, por exemplo. Você tem o teu microcontrolador e você quer mandar um sinal para um display. Um display, o que é? Puxa, eu tenho uma matriz de pontos, etc., que eu tenho que ir lá escrever nele. Quer dizer, se você tiver que toda hora fazer tuas linhas de código para falar com esse display, complica. Então eu vou lá e chamo uma biblioteca que está especificamente para me falar com aquele display, né? Então isso aí ajuda pra caramba, tá ok? Então, basicamente, e aí eu tenho aplicação lá, não tem muito o que falar, né? Mas basicamente, então, esse conjunto do hardware, né, mais o software, né, que é composto tanto do sistema operacional, das bibliotecas e da aplicação, né, esse conjunto, então, me faz meu sistema computacional. Tanto num sistema de computador que vocês estão acostumados, né, como também num sistema pequenininho, como o TinyML. Tá ok? E aí, me cai no primeiro ponto que a gente viu lá atrás, quando a gente fez aquela tabela comparativa, né? Quando eu estou falando em um sistema grande, um sistema computacional normal, em um computador de vocês, vocês têm aí uma liberdade grande, né? Vocês podem usar para um monte de coisas, né? Quando a gente sai, né? Quando a gente sai de um computador grande para um TinyML, o que acontece? Olha o que eu vou ter. Eu tenho o que a gente chama de... Eu começo a ter uma coisa que se chama um trade-off. Eu tenho duas opções, certo?
A opção 1, que está aqui, gente, é eu usar, essa opção 1 é eu trabalhar com um computador de vocês. Ah, Marcelão, vamos fazer um projeto vou usar meu notebook, é muito melhor. Por quê? Puxa vida, eu posso fazer com um monte de projeto aqui, é fácil, eu tenho o notebook, ele se comunica com um monte de coisa, eu tenho bibliotecas para ele que são super fáceis, etc, etc, etc. Mas por outro lado, ele é caro, de uma certa maneira, eu gasto muita energia, né? E eu tenho um esforço para mim trabalhar com esse cara, ou seja, fazer projetos, fazer programas para um computador de maior porte, muito complicado, né? E quando a gente vai, opção 2, que é quando eu começo a trabalhar com um sistema pequenininho, né, quando eu trabalho com o meu Arduino, né, quer dizer, pensem aqui em cima no teu notebook, pensa no teu Arduino, a gente começa, eu perco um pouco essa coisa da universalidade, vamos dizer assim, né, quer dizer, fica mais difícil, o meu código começa a não ser mais portável, né, mas eu ganho em custo, potência e, obviamente, facilidade. E para ficar bem claro, o que eu quero dizer é o seguinte: um software aqui nesse computador, quando você está trabalhando com o sistema de vocês, a Microsoft faz um Excel da vida, esse Excel vai rodar em tudo quanto é computador no mundo inteiro, vocês percebem? Existe uma portabilidade tremenda. Quando vocês agora vão fazer um projeto para um Arduino da vida, puxa vida, se você faz um programinha para o Arduino Nano, ele funciona. O mesmo programinha para um ESP32 não necessariamente vai funcionar. Os hardwares são diferentes, as bibliotecas que você usa são diferentes. Você perde na portabilidade. Estão percebendo? Apesar de trabalhar com sistemas pequenos, eu ganho em custo, potência, etc., é mais fácil de eu trabalhar, tudo que a gente viu na aula passada, eu perco nessa portabilidade. Então, isso é algo que vocês têm que ter na cabeça, tá ok? Ou seja, por exemplo, se eu faço um projeto para Arduino, vamos supor, fiz fiz um programinha bacana para Arduino aqui. Não, esse programa não necessariamente vai trabalhar com um Raspberry Pi. Vocês perceberam a diferença? Né? E tem mais dentro do Arduino, ele não vai funcionar para diversos tipos de Arduino. E uma coisa importante, gente, eu estou usando de maneira genérica Arduino. Quando eu falo no Arduino, pus o Uno aqui, que a maioria de vocês conhece o Uno, né? É uma licença técnica. Isso aqui não é um microcontrolador, isso aqui é uma placa de desenvolvimento. Eu tenho um microcontrolador dele, está aqui, certo? Eu tenho um microcontroladorzinho aqui, como eu comentei com vocês. No caso específico lá do nosso Nano, mesma coisa, ele é uma placa de desenvolvimento, ali dentro eu tenho um microcontrolador da Nordic, que é o fabricante desse cara, tá? Aqui também eu tenho um, etc. Né? Aqui, mesma coisa. O Raspberry é a mesma coisa. Então, assim, aqui, na verdade, o Raspberry, para quem não conhece, depois eu vou deixar uns videozinhos para explicar melhor a diferença de um e de outro, mas isso aqui isso aqui já é um microcomputador, vamos dizer assim, né? Com tudo que tem direito. E, na verdade, é uma versão pequena, uma versão reduzida do computador que vocês têm desktop. O que vocês fazem no desktop, de uma maneira geral, você consegue fazer com o Raspberry. Um Arduino não. Um Arduino ele é uma placa de desenvolvimento que tem um microcontrolador, né? E que trabalha para funções específicas. Mas o importante o que eu quero colocar para vocês aqui é a questão do trade-off. Então, projetos feitos para microcontroladores, para o microcontrolador 1 não serve para o microcontrolador 2. Eu perco a questão da portabilidade, mas ganho na questão de custo, energia e o esforço de engenharia, porque eu tenho um especialista para fazer desenvolvimento para o ARM M4 que usa no Nordic, e esse cara vai fazer sempre projetos para aquilo, etc, etc. E quando eu faço um projeto mais amplo, um sistema computacional, eu vou precisar de um esforço de engenharia muito maior, né? Porque eu vou ter que fazer quando eu bolo um projeto, eu vou ter que fazer para trabalhar em várias máquinas. Aqui não, o projeto é feito para hardwares específicos, tá certo? Pessoal, em suma, né, o hardware, o embedded hardware, né, o que é o que nós estamos trabalhando aqui, então, ele é muito limitado em performance, né, é limitado em performance, mas ele possui um consumo de potência baixa e tem muito pouca energia. Muito pouca memória RAM para armazenar. Então, isso é muito importante. Hardware, baixa performance, baixo consumo
o que é bom, e baixo poder de armazenagem, o que é ruim, né? E quando eu falo do embedded software, eu estou falando que eu estou perdendo portabilidade. Ou seja, eu tenho que fazer softwares específicos para trabalhar com aquele projeto específico. Certo ou não? Ok até aqui, pessoal? Estamos bem? Até esse pedaço? Ficou claro? Hardware, software dentro do embedded device, os problemas que eu tenho. Nós vamos começar a pensar como é que eu resolvo esses problemas. Eu tenho esses problemas, certo? Pouca energia, baixa energia que é bom, mas pouca performance, pouca memória, né? E tenho que fazer projetos específicos. Vou perder portabilidade. Tenho que fazer projetos bem específicos, ok? Ok. Então vamos lá. Falamos então do Embedded Systems e ficou claro então quais são as limitações ou quais são os desafios que a gente vai ter que atuar. Vamos falar um pouquinho agora do Machine Learning. Ixi, agora começa uma coisa que muitos de vocês nunca ouviram falar, né? Alguns já ouviram falar, né? Alguns já ouviram falar um monte de coisa, mas o que é exatamente Machine Learning? Puxa, agora começa... A gente falou, não sei se vocês se lembram, a gente havia comentado na aula passada, lembram? A gente tinha, eu desenhei uma bola para vocês, lembram? Eu desenhei uma bola, para lembrar, vou botar assim. Vocês lembram? Eu tinha uma bola aqui, né? Lembra? Que era inteligência artificial, né? Um subconjunto da inteligência artificial, na verdade era uma bola, era um quadro meio quadrado. Eu tinha dentro da inteligência artificial, eu tinha o que a gente chamava de machine learning, que era um subconjunto daquela bola maior, e dentro do machine learning a gente tinha o que a gente chamava de deep learning, né? Então, o deep learning é um tipo de machine learning e o machine learning que era inteligência artificial, né? Legal. Então, a definição clássica do deep learning, que é um subset do machine learning, são redes que nós vamos usar muito no nosso curso, são redes neurais, né? E basicamente o que eu faço é aprender a partir de uma quantidade grande de dados, isso é muito importante, olha, a partir de muitos dados, desde que eu tenha muitos dados para treinar uma rede neural, que a gente vai ver o que é isso, né? Isso é um tipo especial de machine learning. E de uma maneira geral, na aula que vem, na semana que vem, nós vamos entrar no machine learning mais detalhado, basicamente, o que é machine learning? É você, a partir de, basicamente, eu dou muitos dados e eu consigo tirar conclusões, né? Eu consigo tirar características desses dados, né? Através do machine learning, tá ok? Então, um exemplo clássico que a gente tem, por exemplo, vocês devem ter, muita gente já deve ter visto, por exemplo, que foi, inclusive, benchmarks extremamente usados em inteligência artificial, né? Eu pegar, por exemplo, um monte de fotografias, um monte de fotinhos de gatos e um monte de fotinhos de cachorro, estou falando milhares de fotos de gatos diferentes, milhares de fotos de cachorros diferentes, e você se lembra, na aula passada, eu havia comentado com vocês, que é mais ou menos como pensa numa criança pequena. Uma criança pequena vê um cachorro, vê um gato, você fala miau, aí ela vê um outro gato, miau, de repente ela vai ver um cachorro, ela vai achar que é miau, mas a partir do momento que ela começou a ver, você fala, não, esse é um uau-uau. A partir do, sei lá, de vários cachorros e vários gatos, a criança começa a diferenciar. Apesar de ser bichos de 4 patas, 2 orelhas, 2 olhos, tem rabo, etc., uma criança já começa a diferenciar entre o gato e o cachorro. O que a criança faz? Como é que ela diferencia? Ela começa a perceber como é que é orelhas, como é que são o nariz, o behavior, como é que ele se move, etc. Então, ela vai pegando características e vai guardando numa caixinha na cabeça dela. As redes neurais fazem mais ou menos a mesma coisa. Uma foto nada mais é que um conjunto de pixels, né? Eu tenho esse gato aqui, na verdade, eu tenho uma foto de um gato que tem X pixels de altura, X pixels de largura, né? E 3 camadas aqui, porque são RGB, eu comentei rapidamente com vocês na aula passada. Essas informações que são numéricas, eu posso entrar numa rede que são camadas de redes neurais. E esses caras vão, a cada passagem dessas redes, eles vão aprendendo mais ou menos as características até que a própria rede chega no final e diz assim, essa foto aqui, isso é um gato, né? Pô, mas rede neural multilayer, quer dizer, vários layers, várias camadas de redes neurais. Rede neural, o que é rede neural? Bom, rede eu sei, rede neural é uma rede de pontos aqui.
esses pontos estão conectados. Que pontos são esses daqui? Isso aqui as pessoas chamam de nó. Nó, mas o que é esse nó? Esse nó, na verdade, nada mais é do que um neurônio, né? Aí você fala, pera, então aqueles pontinhos são neurônios, são neurônios. Mas neurônio tem a ver com um neurônio humano? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Quando a gente pensa num neurônio humano, né? O neurônio, ele tem, o que ele tem? Ele tem os dendritos aqui, né? Ele tem um núcleo, os dendritos, que ele recebe impulsos elétricos. Ele vai para o eixo, né? E tem terminais de saída onde ele entrega esses sinais elétricos. Ou seja, eu tenho um neurônio, neurônio se comunica com outro neurônio, então a saída do neurônio anterior aqui passa uma informação para essa entrada, para esse dendrito aqui, dendrinos, passa para esse, e aí ele manda para a saída, ele faz algum tipo de processamento e passa para a saída. Mas será que funciona mais ou menos assim os nossos, cada um daqueles nozinhos do sistema de rede neural? Mais ou menos, né? Porque olha o que eu tenho aqui. Eu posso pegar esse neurônio aqui e escrever ele mais ou menos assim, ó. Eu tenho um núcleo aqui, eu recebo essas entradas, a entrada 1, 2, 3, a entrada 1, 2, 3, vai até não sei N entradas, e a saída eu vou replicar, a mesma saída, né, que eu saí daqui, eu vou replicar para vários outros entradas de outros neurônios. Matematicamente eu posso dizer assim, ó, se eu pegar o sinal que vem aqui, vou chamar de X1, em vez de essa entrada, esse IN1 aqui, eu vou chamar de X1, e eu vou multiplicar por um certo valor. Eu vou pegar essa 2 e multiplicar por um valor. O que é esse multiplicar? Fazer ponderado, tá? Vamos supor, eu só quero pegar o sinal, na verdade, por alguma maneira aqui, eu acho que esse sinal é importante. Então, esse sinal aqui, eu multiplico por 1. Esse aqui não é importante, multiplico por 0. Aí esse aqui é mais ou menos, multiplico por 0,5. Quer dizer, esses valores aqui, esses Wzinhos que entram aqui, basicamente eu estou fazendo uma multiplicação ponderada. Quer dizer, eu quero fazer uma soma ponderada dos sinais que vêm por aqui. E eu quero essa ponderação, mais ou menos, para classificar quais são os sinais que são importantes. E de uma maneira geral, vou botar uma entrada que a gente chama de bias, né? Que é uma entrada independente. Que é um valor que eu podia... Imagina que eu quero subir ou abaixar essas entradas, né? Vocês já viram isso em sinais, análise de sinais, vocês viram isso. Eu estou fazendo uma somatória de sinais aqui, né, multiplicando ponderadamente, eu tenho um valorzinho que só soma, que vai um sinal DC, vamos dizer assim, vai bem, né, que pode subir ou descer um conjunto daqueles outros sinais ali, né? E essa somatória vão para a saída, né? Puxa vida, mas só isso? Bom, posso complicar um pouquinho, né? Porque isso aqui, basicamente, a equação é isso, né? Essa equação, se eu pegar o Y aqui, ó, o Y é a somatória dessas entradas multiplicada pelos seus pesos, mais esse valor independente. Legal. Agora, eu posso dar uma complicada. O que é complicar? Botar uma função de ativação de saída. Gente, algo que pode ser simples como assim. Fiz essa continha aqui, multipliquei as entradas pelos seus valores ponderados, etc, etc. Se isso aí for maior que um threshold, que eu defino, sei lá, maior que 0,5, a minha saída é 1. Se for menos que 0,5, ela é 0. Ou eu quero fazer que ela vai ser 1 ou menos 1. Ou seja, algo simples como isso. Ou, se esses valores são negativos, eu quero que seja 0. Se o valor é positivo, eu quero que seja 1. Ou, que aí acompanhe o valor daqui. Se essa soma aqui me deu 0,3, eu quero que eu saia desse 0,3. Se essa soma deu menos 8, eu quero que seja 0. Perceberam? Ou seja, uma caixinha, que é uma função, que no fundo é uma função relativamente simples, que eu vou fazer dependendo das condições de entrada, eu modifico a saída. Por enquanto, é só isso que é importante para vocês. É importante saber o seguinte: um neurônio é a soma de várias entradas multiplicadas por um certo valor, por um peso, por um parâmetro, certo? Parâmetros que estão conectados às entradas e um parâmetro independente. E isso vai depois aplicado uma função. Isso vem lá dos anos 50, gente. Isso foi quando foi pensado nessa coisa. Esse um neurônio simples aqui, ele tem um nome bonitinho de perceptron, que basicamente é um neurônio. E o pessoal começou a trabalhar em cima disso. Inclusive foi interessante
que a inteligência artificial começou com isso lá nos anos 50, foi crescendo, 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 e basicamente quase que não chegou a nada. Porque, na prática, tem sentido essa análise, é mais ou menos assim que funciona um neurônio, mas quando você começa, nós vamos ver que nós vamos começar a misturar esses neurônios para fazer uma espécie de modelos aí, de modelos, arquitetura de neurônios conectados, no fundo aí já não tem nada mais a ver com o cérebro humano. Um neurônio tem muito a ver, mais ou menos, é uma abstração de como funciona um neurônio dentro do cérebro. Mas não necessariamente a conexão desses neurônios para descobrir, por exemplo, como funciona, como é que eu descubro se é gato ou cachorro, não é exatamente como o cérebro nosso faz. Então, guardem aqui o seguinte, guardem que, dado um neurônio, o importante disso tudo é o valor desses Ws e o valor desse B, ok? Que são os meus parâmetros, Ws e Bs, em um neurônio, tá bom? Então guardem isso, são parâmetros. Quando vocês ouvirem falar, esse modelo de inteligência artificial tem não sei quantos milhões de parâmetros. Esses milhões de parâmetros são os Wzinhos e os Bzinhos de cada uma das entradas desse neurônio separado, tá certo? Que vão formar a minha rede neurológica, minha rede neural. E olha, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, ó, um neurônio, ó, aquela bolinha, essa bolinha anterior aqui, ó, isso tudo que a gente viu aqui, né? Vou até voltar aqui, ó, vou voltar. Que é legal. Essa bolinha que a gente viu aqui, essa bolinha, tá certo? Essa bolinha é um neurônio, que é tudo isso que a gente falou, certo? A gente podia juntar isso como uma bolinha só aqui. E essa é essa bolinha que está aqui, ó. Tá certo? Olha lá, o perceptron, tá vendo? Ó, eu tenho entradas, tá certo? E ele vai fazer alguma coisa lá. Agora, isso daí, eu posso vir aqui e botar um monte de camadas nele, e simplesmente eu pego uma bolinha dessa, que seria esse perceptron aqui, e venho e me conecto com uma outra camada, que por sua vez conecta com todos da outra camada, e assim por diante. Isso é o que a gente chama de Deep Feed Forward, ou, né? É o caso mais comum, nós vamos usar muito aqui no curso, né? Que é, vamos assim, definir essas camadas, e tem outra, gente. O Deep Learning que a gente fala é porque se eu tiver só uma camada de entrada e uma de saída, é rede neural normal. Se ele tiver algumas camadas aqui no meio, que são camadas escondidas, a gente chama de Deep Learning. Eu Deep porque porque tem camadas escondidas, Deep de profundidade de camadas, tá? Gente, cebola, lembra, hein? Cebola, tá? Vocês estão ouvindo um monte de nomes, né? Mas vamos guardando. Parâmetro, rede neural, tem um neurônio, o neurônio tem parâmetros, esses neurônios vão se conectando entre si, para fazer uma função qualquer. Vão guardando esses conceitos por enquanto, tá bom? Legal. E olha só, não vou nem perder, olha a quantidade de conexões diferentes que vocês podem ter aqui. Isso aqui é o famoso The Neural Network Zoo, o zoológico. E aí, basicamente, como é que eu monto isso aí? Eu chego a características diferentes, eu chego a maneiras que uma rede neuronal vai funcionar, tá? Então, por exemplo aqui, ó. Esse aqui é o caso clássico, tá? Essa daqui, ó, é o caso clássico que eu comentei com vocês, que é eu tenho várias camadas simples, quer dizer, eu tenho as camadas de entrada e vou passando por várias camadas, é o que a gente chama, é o nosso Deep Feed Forward, que é o DFF, que é o que a gente usa muito para machine learning. Machine learning comum, quando eu tenho entradas numéricas e tal, não sei, vou pegar uma base de dados e vou tentar, a partir dessa base de dados, fazer uma inferência do valor de saída, né? Vou pegar um monte de dados, de informações de valores de casas de uma região e vou imaginar como é que vai ser uma regressão linear para chegar no valor da casa, quando seria uma casa com características diferentes daquela dos dados, etc. Ou seja, valores numéricos, de uma maneira geral, a gente vai usar esse tipo de modelo. Agora, eu falei do gato e do cachorro. O gato e do cachorro, gente, vai usar esses caras daqui, ó, tá? Esses caretas aqui, ó, tá? Que são as redes convolucionais, tá? As famosas CNN, Convolution Neural Network, CNN, tá? São redes convolucionais, que na verdade o que eu vou fazer, eu vou passar filtros.
Quando eu pego pego o gato lá, na verdade, e eu vou pegar o gato e vou passar para... Quando eu pego o gato aqui, os pixels do gato, e vou passar para a segunda camada, em geral, o que eu vou fazer, na verdade, eu não vou passar ela bonitinha. Eu vou passar filtros, vou passar um filtro gaussiano, filtros que alguns de vocês já mexeram com fotografia, filtros que vão reforçar contornos. Eu não estou interessado no detalhe do gato, perdão, estou interessado no detalhe do gato, quer dizer, eu estou interessado na curva da orelha, na curva do olho. Então, quando eu passo filtros aqui, que eu vou passando mais filtros gaussianos, ou que seja, depende, tem vários tipos de filtros, eu começo a fazer uma convolução, né, dessa imagem. E com isso eu consigo, então, guardar, eu consigo aprender esse tipo de rede. Então, a rede CNN, ela consegue aprender a partir das características de uma imagem. Então, é extremamente utilizado para isso, né? A gente tem as redes recorrentes, que são essas daqui, ó, essas redes recorrentes, tá? Que são... elas aprendem, elas não só aprendem, mas como elas voltam, aprendem da anterior, etc. Quer dizer, a cada passagem eu vou guardando um pouco o que aconteceu no passado. Com isso eu consigo, é muito utilizado em séries de tempo, tá? Por exemplo, suponha, por exemplo, que você tenha como é que fala? Eu tenho uma variação das ações da Apple ao longo do tempo. Então é uma série de tempo que ela está subindo, descendo, né? E com isso eu vou chegar nessa, né, eu vou tentar prever um valor futuro. Ou NLP, Natural Language Processing, dado uma série de palavras, eu vou tentar entender essas palavras, por exemplo, para fazer traduções, ou para fazer criação de alguma coisa, criação de um texto, por exemplo, né? Então esse é um caso. E aí por diante, gente, aí eu tenho essas aqui, por exemplo, o autoencoder eu uso para filtragem, tá? É muito utilizada. Essas daqui, o GAN, Deepfake, a gente usa muito. Esse último aqui, olha, que são redes de atenção, são usadas como são transformers, que são usados, por exemplo, em grandes modelos de redes neurais, que são os modelos GPT, que a gente vai falar um pouquinho deles agora. Então, a gente viu, quando a gente fala de machine learning, o número de parâmetros, ó, que a gente viu lá, né, o número de parâmetros que tem a ver com aqueles Wzinhos e Bzinhos de cada um dos neurônios, não é? Cada um desses parâmetros aí, ao longo do tempo, né, assim, os cientistas, o pessoal que trabalha com machine learning, com inteligência artificial, eles foram, né, criando cada vez modelos mais sofisticados, não é? Então, por exemplo, isso começou mais ou menos em 2012, né? A gente vai ver um pouquinho mais em detalhe daqui a pouquinho, com algum tipo de modelo, mas se a gente pegar, por exemplo, NLP, que é a parte de processamento de texto, né? Olha que interessante, em 2018, gente, a gente tinha a OpenAI, né, que lançou o primeiro modelo de GPT, que a gente está falando na ordem aqui, ó, de 110 milhões de parâmetros, 110 milhões de Wzinhos e Bzinhos, quer dizer, que são estão relacionados com o número de neurônios, né, que a gente tem ali, né? E esses caras aqui, né, eles depois foram desenvolvendo, aí você tem a Google apareceu o BERT, que é um modelo, que é uma arquitetura de modelo que foi super bom para trabalhar com processamento de texto, né, com 340 milhões. Aí a Microsoft lançou um que foi super importante em 2019, né, que era esse MTDNN, mas ela tinha um nome, me fugiu agora o nome, ela tem um outro nome interno na Microsoft. E aí foi até que o ano passado, gente, a OpenAI, né, lançou o GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros. Quer dizer, saiu totalmente da escala do número de parâmetros. Eles gastaram alguns milhões de dólares para treinar um modelo absolutamente fantástico. Esse modelo, ele consegue... hoje, assim, primeiro ele não consegue rodar numa máquina só para fazer inferência, que nós vamos fazer, imagina, nós vamos treinar modelos, né, de uma certa maneira
pesados até, tanto ou na máquina de vocês, ou nós vamos usar o Google Colab, usando GPUs, etc. Vamos usar as nuvens para isso. Depois do modelo, nós vamos diminuir ele e colocar dentro de microcontroladores, né? Pequenininho, um Arduino, né? Esses caras aqui, esse modelo com 175 bilhões de parâmetros, eu preciso de servidores enormes para rodar ele. Quer dizer, eu não consigo botar ele para rodar num desktop, fazer inferência. Quer dizer, usar o modelo com uma coisa real. Quer dizer, dá para usar com coisa real, mas eu tenho que mandar essas coisas lá para mim, para servidores grandes, para serem processados. Aí esse cara aqui consegue escrever livro, consegue responder perguntas, consegue fazer cálculos matemáticos, pensando em cálculos matemáticos. Ele consegue programar. Existem pessoas que dizem que a programação vai desaparecer. Né? Tem testes que eu vi feito assim, é incrível, gente. Você escreve mais ou menos, fala, ó, essa função, ela recebe a entrada tal, e ela tem tais parâmetros, e ele vai ter que fazer uma saída. E sai o código, aí o código em Python, por exemplo, que resolve o que você colocou com string lá e falou, ó, essa função faz isso. E o modelo vai lá e chega naquilo, quer dizer, uma loucura, né? Uma loucura. Tá? Então, e tudo isso, né, tudo isso começa, né, de uma certa maneira, lá para 1912, quando foi desenvolvido o AlexNet, basicamente. O AlexNet, né, foi na verdade, em 2012, era Alex, não me lembro o sobrenome dele, né? O Alex, eles desenvolveram, a partir de um dataset de 1000 classes diferentes de imagens, vários tipos de carro, vários tipos de animais, vários tipos de raça de cachorro, de gato, etc, com 1000 classes diferentes, centenas de milhares de imagens, milhões de imagens, na verdade, era uma espécie de uma competição que todos os anos eles usavam essa competição para tentar classificar essas imagens de maneira automática. Em 2012, eles conseguiram montar um modelo, né, baseado exatamente em como se conecta aqueles neurônios que eu mostrei para vocês, aquela arquitetura, né, usando o GPU também, já foi um primeiro caso real que eles tiveram a ideia, puxa vida, GPU é uma coisa usada para placas gráficas, né, os computadores gráficos, as estações gráficas usam GPU, mas o que é um gráfico? Um gráfico é trabalhar com pixels, né, trabalhar com uma imagem são pixels. Puxa, o que é uma rede neuronal? Puxa vida, são valores, são matrizes, né? Então os caras tiveram a ideia de misturar as duas coisas, quer dizer, pegar, fazer modelos mais inteligentes de conexão entre essas redes neurais e, somado a isso, os caras começaram a usar, então, também as GPUs, né? Um suporte de hardware para agilizar, então, a computação. E isso foi lá para 2012. E aí começaram a desenvolver, gente, olha aqui, ó, aí foi. Aí vem a AlexNet, foi aqui em 2012, daí a GoogleNet foi uma melhoria. E conforme ia passando o tempo, aqui, olha, né, eu ia vendo como é que ia crescendo essa quantidade de computação, que a coisa começava a ficar cada vez mais complicada, mais complexa, e eu fui criando cada vez mais redes, tá? E isso aqui a gente está vendo, sei lá, de 2012 para cá. Mas olha, se eu voltar um pouquinho no passado, né? Olha aqui, eu voltei aqui lá no final dos anos 50, quando o Perceptron apareceu, né? Que eu estava aqui. Olha, né, a coisa como foi andando, quer dizer, eu vim andando aqui, muito pouco aconteceu, e em 2012, tchum, isso aqui explodiu. Tá certo? Quer dizer, aí foi quando a gente teve, então, realmente um crescimento exponencial, né, de modelos, né, que me ajudavam aí a fazer o machine learning, tá ok? Muito bem. Então, a gente, lembrando vocês, né, que a gente comentou até na aula passada, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o data center da Google, né, que está lá na Holanda, se não me falha a memória, esse data center da... Então, vocês veem, tinha uma energia monstruosa, né? Inclusive, eu uso aqui energia alternativa, né? Para eu poder alimentar esse cara. Esse cara aqui dentro, né? Quer dizer, eu tenho
um buzilhão de servidores aqui, máquinas paralelas, né, trabalhando aqui. Essas máquinas, dentro dessas máquinas paralelas, eu tenho as TPUs, que são uma espécie de GPUs especializadas, né, Tensor Processing Unit, no caso específico da Google, né, podia ser GPUs ou TPUs, a Google usa o que eles chamam de TPU, que é uns bichões aí, né, e, vamos dizer assim, o meu desafio vai ser pegar tudo isso aí e trazer para cá. Olha a loucura, não sei se eu estou conseguindo nesse ponto passar para vocês. Lembra, essa aula de hoje é para falar para vocês os desafios, né? Então o desafio que eu tenho é o pessoal desenvolvendo modelos monstruosos, né, que trabalha em grandes quantidades de dados, em grandes centros. Como é que eu vou fazer para pegar essa coisa dessa inteligência artificial, desse tal de machine learning, né, que utiliza a base, são essas placas enormes que fazem parte desses grandes servidores, que fazem parte desses grandes unidades aqui de data centers, trazer tudo aqui para dentro do TinyML. Então, na verdade, não foi só uma questão... Quando a gente viu aquele gráfico anterior, que eu fui mostrando a evolução do tamanho, do tamanho dos modelos, né, eu vou ter que entrar numa outra linha, que é tentar fazer uma evolução desses modelos de tal maneira, né, que, vamos dizer assim, porque quando você olha a evolução dos modelos, desde o AlexNet lá em 2012, vai subindo, eu estou aumentando a quantidade de operações que ele faz, o poder dele. Consequentemente, eu estou aumentando também aqui, eu estou querendo fazer outra coisa que é o accuracy, né? Quer dizer, aqueles primeiros modelos em 2012 usando o AlexNet, eram modelos que estavam ali, eu tinha mil classes que eu conseguia ali 50% de acerto, 50 e poucos por cento. Aí eu melhorei um pouquinho esses modelos, fui para 60. Aí eu consegui aumentar os modelos, ficarem mais parrudos aqui, fui a 70. Mas cada vez que os modelos ficam mais parrudos, eles começam a ficar mais carregados, quer dizer, o número de parâmetros sobe, o número de parâmetros vai aumentando, o meu poder de processamento vai aumentando, e com isso eu gasto mais potência, uma série de coisas, percebe? Então algo tem que acontecer aqui. Então, quando a gente analisa essa evolução desses modelos, uma coisa aconteceu. Partindo do AlexNet aqui, esse modelo lá em 2012, que era um modelo que tinha 61 megabytes de tamanho, né, o modelo quando juntava todo aqueles neurônios dele lá, né, e ele me dava aí 57% de accuracy, era legal para aquilo ali, usava GPUs embaixo, etc. Mas nem esse modelo lá de 2012 eu consegui usar hoje, gente. 61 megabytes, né? Por quê? Nós estamos falando de kilobytes no nosso caso, né? Legal. Mas aí houve um grande desenvolvimento durante o tempo, a gente chegou nos VGGs, né? Os VGGs aí, por exemplo. Por exemplo, o VGG16 eu usei no modelo que eu fiz ao ano passado, depois deixo o link para vocês, onde eu fiz a classificação de imagens do pulmão, né? Usando o raio-x de pulmão, eu consegui tentar ver se era Covid ou não Covid. Mas eu rodei isso dentro do meu notebook aqui. Quer dizer, eu fiz o treinamento usando um modelo já pré-treinado, né, que foi treinado lá nas nuvens com milhões de imagens, fiz um segundo processamento na minha máquina e consegui fazer uma inferência, dado uma nova chapa do pulmão, eu conseguiria ver se aquela imagem teria probabilidade de ser Covid ou não Covid. Mas ainda com um tamanho grande. Tá? Olha só, modelos de 500 megabytes em tamanho. Quer dizer, tudo bem, dentro da minha máquina, que tem 16 GB de RAM, beleza. Né? Eu tenho 500 GB de disco duro, tenho 16 GB de RAM para fazer a operação matemática, legal. Não tenho GPU, no caso específico, né, na minha máquina aqui, mas já dá para fazer, deu para trabalhar. Né? Mas, obviamente, no nosso pequenininho, impossível. Né? Legal. Aí o pessoal, de repente, começaram a ver, mas se a gente começar a fazer, isso aqui foi acho que a Microsoft, que lançou o ResNet 50, por exemplo, né, em 2015, os caras já conseguiram, olha só que legal, eles conseguiram, né? Aqui, ó, que eu tinha uma accuracy. Accuracy, pessoal, seria o top 1 accuracy é o seguinte: eu te mostro um cachorro e um gato, aí ele diz, olha, 70% de probabilidade de ser um cachorro. É o top 1, tá? Então, eu tava legal. Aí os caras chegaram no ResNet, olha que bacana. Eu já estou conseguindo aqui subir a probabilidade, opa, já foi para quase 80%, né?
Quase 80% de... eu acho que é um gato com 80% de probabilidade. E o modelo caiu para 22 megabytes, quer dizer, o modelo foi reduzido. Já começa a fazer modelos mais inteligentes, né? O tempo foi passando, aí, por exemplo, a Google lançou em 2015 também o MobileNet. Por quê? Se vocês vão lembrar, paralelo a isso, o desenvolvimento brutal dos smartphones, né? Então já tinha aí smartphones, os iPhones, os Android, e eu começo a ter necessidade de ter modelos de machine learning para trabalhar dentro do telefone, né? Então começaram a aparecer modelos, né, que eu perdi um pouco no accuracy, pode 70 e pouquinho, baixou aqui para em torno de 70, mas o modelo ficou mais enxuto. Aí o pessoal começou a trabalhar nesses próprios melhorias, inclusive hoje eu tenho outros MobileNets aqui, que vão, versão 2 e tal, que eu consigo subir o accuracy disso, né? Fica mais fácil, e mantendo ou até diminuindo um pouco isso, questão de tamanho, tá? Então, legal. Então eu consegui muito, eu consegui com o MobileNet, eu, por exemplo, eu fiz vários projetos usando o Raspberry Pi, né, o Raspberry Pi, para fazer identificação de imagem, reconhecimento facial, usando o MobileNet. Mas o Raspberry, o meu Raspberry eu tenho de 2, de 4, de 8 GB de RAM, mas mesmo com de 1 GB de RAM, que é o menor hoje que é até 2, o menor Raspberry custa $35. Eu consigo fazer reconhecimento de imagem, eu consigo fazer identificação de coisas e tal, usando essa estrutura do MobileNet, né? Porque ele tem uma boa accuracy, e eu consigo até depois, com outros métodos, até aumentar isso daqui, com 16 MB de tamanho, que é perfeitamente normal dentro de um programa no Raspberry, não no Arduino. Lembra? Eu comentei com vocês lá atrás, o Arduino tem, o nosso caso que nós vamos usar no curso, tem 256 kilobytes de RAM. Então ele tem 256 kilobytes de RAM, impossível, né? Eu tenho esse cara aqui, ele tem 35 a 40 vezes mais, né, memória RAM do que o Cursor. Um cafezinho. Obrigado. Um cafezinho aqui. Então, daqui a pouquinho já vou parar, gente. Só me dá mais um pouquinho. Falta um pedacinho. Então, legal. Então, rapidamente, como é que... Aí, da mesma maneira que a gente foi reduzindo o tamanho da arquitetura do modelo, né? Cheguei nesse modelo aqui de 16 megabytes, e eu vou aplicar algumas técnicas para comprimir esse cara ainda mais para mim poder colocar dentro do Arduino, tá? O primeiro, eu tenho várias técnicas, pruning, quantization, etc. Eu vou rapidamente. A primeira é o pruning. O que é o pruning? Eu tenho os vários neurônios lá, certo? O pruning, na verdade, eu começo a desconectar sinapses, né? Ou seja, eu dou uma olhada geral no meu modelo, depois que eu fiz o modelo no meu computador aqui, treinei o modelo, eu falo, tem vários modelos aqui. Quando eu olho, eu falo, puxa vida, eu tenho um monte de Wzinhos que são 0,00, o Wzinho ficou muito pequeno, é quase zero. Se é quase zero, tiro eles. Então eu vou lá e pego todos os Ws, todos os parâmetros que têm um valor muito pequenininho, já tiro. Com isso eu consigo... Então se eu tinha 1 milhão de parâmetros, passei a ter 10 mil parâmetros, percebem? Joguei fora um monte desses parâmetros. Então esse é a primeira coisa que eu faço, que eu vou arrancar fora as sinapses. A segunda, óbvio, vou arrancar neurônio, né? Isso é muito utilizado, tá? Porque é o seguinte, eu fui lá, defini, eu tinha, sei lá, 20 neurônios de entrada, depois eu tinha 10, 30, quando eu faço o meu modelo. O que acontece se eu for lá apagar uns neurônios? Né? Como que isso daí tá... Inclusive, é interessante que essa parte de machine learning ou redes neurais, tem muita gente que não entende direito como funciona, é muito tentativa e erro. Aí o cara foi lá, apagou uns neurozinhos lá, tira uns neurônios, tirei os sinapses, tira os neurônios, puxa vida, tirei metade dos neurônios, tirei 50% dos neurônios, e o meu accuracy, né? O meu modelo que diferenciava gato e cachorro com 75% de acerto, passou a ser 74%. Puxa, mas os meus 10 mil parâmetros passaram a 1000 parâmetros. Manda bala, né? Perdi muito pouquinho.
Puxa, mas ficou reduzido. Então, pô, legal. Então, reduzi, tirei as sinapses, né, a conexão entre os neurônios, e comecei a apagar neurônios, né? Segunda coisa, gente, óbvio, quantização, quantization, né? Quantização. O que é quantização? Vocês conhecem melhor que eu. Gente, quando a gente trabalha em computação, a gente trabalha, é muito comum, a gente trabalha, o default é trabalhar com float, certo? Eu tenho um float 32, certo? Com 32 bits de float. Para float, eu preciso de uma parte inteira, eu tenho uma parte do sinal, eu tenho uma parte inteira, eu tenho a parte da parte variada depois da vírgula, etc. Quer dizer, em geral, eu preciso de 4 bytes para mim ter um float. Legal. Aí, quando a gente calcula, mas aqui são os neurônios, tá? Quando eu olho, perdão, os parâmetros, quando eu olho todos os neurônios que o meu modelo, depois que eu treinei um modelo e calculei todos os Wzinhos lá, um Wzinho era 0, o outro era 0, eu começo a ver que tem muitos que estão muito perto. O que acontece se eu estou usando 4 bytes para fazer float? O que acontece se eu usar inteiro? Então, meus Wzinhos, em vez de ser 0, eles começam a ficar inteiros. Começam a pegar, arredondar os caras, né? Óbvio que eu perco um pouco de novo aí também, mas o que eu tô, mas assim, na prática, gente, eu vou mudar de 71 para 70. E puxa vida, o meu modelo que já era 1000 parâmetros passou a ser 250 parâmetros. Mais ou menos assim, 200, o tamanho. Perceberam que a memória foi, perdão, né? Como eu baixei, quer dizer, a memória que eu precisava daqui de 1 mega, já baixou para 250. Eu precisava de 400K, já passou a 100K, porque eu dividi por 4, né? Eu tinha 4 bytes, passou a ser 1 byte, né? Então, basicamente, eu começo a tentar cortar sinapses, tirar neurônio da rede, depois mudar os meus Wzinhos de float para inteiro, né? E por último, uma coisa que chama knowledge distillation, uma coisa um pouquinho mais complexa, que basicamente, na verdade, quando, imagina, eu estou dando essa aula para vocês. É óbvio que eu fiz lá um curso de mestrado em Data Science, vi um monte de coisa, mas quando eu estou passando uma parte que interessa para vocês aqui. Então, de uma certa maneira, muitas vezes, quando você tem um modelo, o modelo captura um monte de coisas que eu consigo depois ver o que eu realmente preciso ali de dentro. Então, aí tem técnicas matemáticas e tal, que a gente vai tentar. Não precisa ficar com medo que, na verdade, isso é só mostrando para você como o que é feito por baixo. Isso é coisa automática. De uma certa maneira, tudo isso como essas técnicas de pruning e quantization, esse knowledge distillation, isso vai ser o próprio TensorFlow. Quando eu passo do TensorFlow normal para o Lite, ele vai fazer dentro das rotinas, as bibliotecas dele vão fazer isso automaticamente, tá? Legal. Então, quer dizer, todas essas coisas que eu falei vão estar... Quem é responsável por isso é o TensorFlow, tá? Que é o que estão aqui dentro, agora nós falamos dos modelos, né? São os frameworks para trabalhar com inteligência artificial. Tem um videozinho do TensorFlow, vocês dão uma olhadinha depois, ele é bem rapidinho, mas eu não queria... Estão passando muito tempo, eu não queria... Vocês assistem, é só uma visão geral, o que é o TensorFlow. Na aula que vem, a gente vai usar, na aula que vem, da semana que vem, nós vamos trabalhar com o TensorFlow, já entendendo, começar até a programar alguma coisinha com o TensorFlow, tá? Então, é legal. Basicamente, o TensorFlow está muito conectado, ele foi desenvolvido, e o TensorFlow, trabalha com as TPUs, isso é uma TPU vista de lado, parece uma cidade, né? Tá? Ele trabalha lá, mas mesmo assim, né? Quando eu vou trabalhar com coisas menores, por exemplo, programar um telefone, ou programar um Raspberry, etc., né, o TensorFlow Lite, ele usa todas aquelas técnicas que eu comentei, porque ele vai fazendo os enxugamentos e tal, para usar menos memória, usar menos potência. E isso aqui é muito importante, esse terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando eu uso o TensorFlow Lite, que é um subconjunto do TensorFlow grandão, que a gente usa para fazer machine learning em modelos grandes, em geral, depois que eu reduzi, fiz as técnicas de redução do modelo, eu estou muito interessado só na fazer a inferência, ou seja, pegar um dado novo, entrar nesse modelo que eu fiz e sair e ter uma saída. Tá? Quer dizer, pegar um modelo, depois que eu treinei com milhares de fotos, cão, gato e cachorro, eu pego esse modelo final, vou entrar com uma foto de um cachorro e ele vai dizer cachorro. Inferência só. Então, vão guardando essas coisas. Tá?
Então, diferenças cruciais. O TensorFlow, que é usado para grandes modelos, que nós vamos usar na nossa máquina para treinar um modelo, quando eu faço treinamento do modelo. Então, ele trabalha, a topologia dele é variável. Eu trabalho com vários, eu vou ver vários tipos de modelo. Esse modelo, eu vou usar esse modelo para fazer, trabalhar com texto, esse aqui é com imagem e tal. Uma vez que eu defini o que eu vou querer, uma vez que eu tenho um modelo já feito, eu vou usar o TensorFlow para fazer inferência, o modelo é fixo. Ou o modelo que eu usei vou usar para fazer imagem é só imagem, para usar para fazer som é só som, e assim por diante. Né? Os pesos, mesma coisa, e assim por diante. O importante aqui é, nós vamos focar no TensorFlow Lite, né, que é o que a gente vai usar para os nossos projetos, né, do nosso TeamML, tá certo? Então, quando todo o treinamento, né, ele é feito em TensorFlow, os modelos são criados com esse framework do TensorFlow, que é um dos modelos, tá? Eu tenho PyTorch, eu tenho outros modelos, né, mas o TensorFlow que nós vamos usar no curso, que é o mais largamente utilizado, né? E aí o que eu vou fazer, uma vez que eu treinei o modelo, nós vamos converter esse modelo ao que a gente chama de TensorFlow Lite, né? E esse modelo TensorFlow Lite, ele vai rodar, por exemplo, ele vai gerar um arquivo que a gente chama .tflite, que pode ser rodado, por exemplo, em iOS, em Linux, no Raspberry, né? Esse tipo de coisa, né? E também, mas é óbvio que eu também vou querer rodar esse cara no Arduino. E pior, o Arduino, ele tem, né? Só lembrando, aqui eu tenho o meu telefone, ele tem pouca memória, o Arduino, o Raspberry tem pouca memória, mas o Arduino tem menos memória ainda, ele tem menos poder de computação, né? E como os outros, eu também só vou focar em inferência. Beleza. Mas o importante é, eu treino meu modelo com o TensorFlow, tá certo? Eu converto o modelo usando o TensorFlow Lite, tá certo? Depois, eu converto e otimizo, e aí eu vou fazer o deployment, né? Eu vou pegar esse modelo que eu já treinei e vou jogar para dentro da minha máquina. Se eu vou querer rodar no Raspberry Pi usando Linux ou no celular, beleza. Eu vou pegar esse modelo que saiu daqui, do TensorFlow Lite, já posso rodar aqui. Se eu vou usar um microcontrolador, como é o nosso caso, aí a gente vai precisar uma terceira conversão, né? Que eu preciso converter para TensorFlow usando o TensorFlow Micro, que na verdade é uma conversão do Lite para o Micro. Ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer um step, né, para mim poder rodar aqui dentro, né? E beleza. E aí eu vou poder fazer as inferências no Edge, tá ok? Gente, tudo isso que eu falei a gente estava falando do quê? Falamos dos modelos, falamos dos pacotes aqui dos Machine Learning Runtimes, que são nossas arquiteturas, que é o TensorFlow. E o terceiro pedaço são as otimizações de hardware. Nós não vamos entrar nisso aqui no curso. Como assim? Porque isso é toda uma área específica. Eu deixar para vocês aqui uma palestra do engenheiro da ARM, muito legal, mas bem complexa. Para quem gosta dessa área, se quiser dar uma entrada, entra aqui depois. Uns 15 minutos, o que ele deu no TeamML Summit do ano passado, muito legal, mas assim, para vocês verem tudo que a ARM está fazendo para desenvolver específicos processadores para Machine Learning. É um monte de coisa, tá? Então, ela vai lá e está criando, por exemplo, a gente tem os Cortex-M, que é o que nós usamos, tá? No nosso curso aqui nós vamos usar o Cortex-M, né, que é o M4, né? Eles estão otimizados para fazer detecção de vibração, algum tipo básico de sensor fusion, misturando som com imagem, keyword detection, né? Quando eu faço aquela história quando eu pego Alexa ou Hey Google, tal, etc. Só que aí eles começaram a desenvolver outros tipos de Cortex, e agora estão nesses Cortex Itos aqui, que são super específicos e super desenvolvidos, né? Para machine learning. Então eles fazem um monte de pesquisas internas para melhorar isso daí. E além disso, tem companhias que fazem hardwares específicos para machine learning, para TeamML. Mas aí menos geral ainda, quer dizer, eu faço, por exemplo, desenvolvi um software específico, um hardware que otimiza para fazer um sistema de movimento para usar dentro do iPhone, do iWatch, por exemplo. Tá? Em suma, gente, aqui no caso do hardware, né? Importante para o que eu quero mostrar para vocês
é possível com aquelas técnicas todas que eu falei para vocês, com as técnicas de software lá que a gente faz, né, de quantizar, de desconectar neurônios, etc., enxugando esses carinhas e usando frameworks como o TensorFlow Lite, eu consigo reduzir esses modelos a tal ponto que, por exemplo, eu consigo usar, por exemplo, um Raspberry Pico, né, que é esse novo que saiu agora esse ano, né, que usa um Cortex M0, e fazer classificação de sensores com modelos de 20 kilobytes. Eu consigo usar aqui o Cortex M4, que é esse que nós temos aqui, que vamos usar no curso, para fazer keyword spotting, classificação de imagem, classificação de áudio, né, também gestos, sensor fusion, por exemplo, com modelos na ordem de 50 kilobytes. Né? Eu tenho os Arduinos Pros, agora os Portenta tal, que trabalham com os novos Cortex M7. Aqui eu já tenho modelos de 250 kilobytes, né? Ó, isso aqui é todo a RAM que eu tenho aqui dentro, lembra? Toda a RAM que eu tinha aqui dentro para fazer tudo. Esse aqui tem muito mais que isso. E tem um poder de processamento muito maior. E ele tem desenvolvimentos já específicos para ajudar a fazer a parte computacional. Né? Eu já consigo fazer, então, classificações de imagem de verdade. Aqui eu consigo classificar do tipo tem uma pessoa, não tem uma pessoa. Aqui eu consigo dizer, talvez identificar a imagem, o rosto da pessoa, quem é, eu consigo identificar muito mais. Né? Esse é o mundo do TinyML. Nós vamos também fazer muito paralelo o que eu chamo de Edge, o EdgeML. Não é TinyML, porque eu não trabalho com baixa energia e nem com pilhazinhas, certo? Eu acho que essa é um pouco, lembra que nós falamos na aula passada. Mas quando eu pego um Raspberry, que é um Cortex-A, ou um Jetson Nano, que é um Cortex-A também, é o mesmo CPU aqui, né? O mesmo CPU do Raspberry, mas eu tenho GPU, uma excelente, uma poderosa GPU aqui interna. Eu posso botar GPU externa aqui também, né? No Raspberry, mas o Jetson já está embutido e está sendo utilizado na indústria muito hoje. Eu consigo fazer com esses dois caras basicamente tudo que a gente faz com esses pequenos e muito mais, porque eu consigo fazer sistemas complexos de voz e de imagem com modelos de 1 mega e tal, né? Como eu comentei com vocês. Depois eu vou deixar todos esses links para vocês lá na página. Quem gostar, quem assistiu minha palestra na aula do professor Maurílio ano passado, eu fiz um demo ao vivo fazendo toda uma classificação de imagens usando o Raspberry, tá? Usando o TensorFlow Lite, pegando o modelo, trazendo para dentro, fazendo inferência, ok? Então, é importante que vocês, então, eu vou deixar bastante, vou deixar listado vários materiais e vários artigos para vocês darem uma lidinha, para pegar isso que a gente falou hoje, tá bom? E, como sempre, agradecer o pessoal lá de Harvard que nos ajudou, tá? E é isso aí, gente.